estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Glória a Deus, aleluias. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado, a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci escolher viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez, Eu agradeço, pelo céu estrelado que nos traz paz, eu agradeço, pela mão que estende pra fazer o bem, eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço.
O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho o trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso agora em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, uou, ele ressuscitou. Cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso agora em mim. Oh, oh, mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, uou, ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Eleon. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai,
Kadosh é o Eleon, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia. Vivo estou de Ele morrer por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Obrigada, Senhor, aleluias. Graças te damos por tudo em todos, aleluias, glória a Deus. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim.
fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Dariana, calma dos leões. São Antônio bom, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? São Antônio bom, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? São Antônio bom, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? São Antônio bom, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniela, calma dos leões. Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor. Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor. De noite, de dia, em todo tempo vou louvar a Deus. Sussurrando, falando, gritando, bem alto pode ser que Jesus é meu. E aí, vocês entenderam sobre o seu antônimo? Senhor antônimo! Eu vou falar uma palavra aqui e vocês falam o antônimo dessa palavra aí, ok? Entendeu? Alto, grande, fechado, cheio, sentado, tristeza, frio, de noite, muito bem, aprenderam? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo. Seu antônimo, seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Você pode declarar aí. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Jesus nessa noite, porque Ele merece toda a nossa adoração. Aleluia. Eu não mereço tanto amor, e eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei e com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. E eu não mereço e tanto amor, e eu não sou digno. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, e sempre o adorarei e com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre verdadeiramente, e posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, eu sou livre. Você é livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, eu sou livre. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre verdadeiramente. E posso erguer, pega as mãos, minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou verdadeiramente, e posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. E o que eu mais precisava, do teu perdão, é tudo que eu preciso. Curar minha alma,
restaura o meu sorriso. Eu não ria mais. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Oh, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas e me cura, restaura a alegria. O que eu mais preciso do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo, oh! E faz outra vez. E faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. É pra Jesus. A igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Se você não lia a Bíblia em casa, na igreja você vai ler.
que nós vamos ler o Apocalipse praticamente todo. Não é só, não é hoje não, tá? Vamos lá, coloca na tela ali para nós. Vamos ler por ali, para ficar mais fácil aqui para mim. Para quem também talvez não tiver aí a Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente. Vamos lá? Vamos ler. Revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos que em breve devem acontecer. Deus permitiu que numa visão ele revelasse estas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo por escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo e tudo o que ele ouviu. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, pois está próximo o tempo quando todas estas coisas se cumprirão. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz de Deus, aquele que é, que era e que virá, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Todos digam amém. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se levantarão, lamentarão de tristeza por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e que virá outra vez. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem lhes está escrevendo esta carta. Eu também o tenho participado da perseverança que Jesus concede, e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde tinha sido levado por causa da palavra de Deus e por causa do que saía ou do que sabia a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e eu estava adorando e achei-me no espírito, quando subitamente ouvi uma forte voz atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: ponha por escrito tudo o que vê e mande a sua carta às 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estava 7 castiçais de ouro, e entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho de homem, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés, e uma faixa de ouro ao redor do peito. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos eram labareda de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol no meio-dia.
Quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ponha por escrito o que você acaba de ver e as coisas que acontecerão depois. Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e o dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Continua, vamos para o 2. Vocês vão ler Bíblia, vocês não estão lendo em casa, vai ler na igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve esta carta: escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas vocês estão fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Todavia, tenho uma coisa contra você: você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do seu lugar. Porém, há isto de bom a seu respeito: você detesta as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo, aí tá bom, chega também. Os irmãos não vai ler tudo hoje não. Vou deixar para os outros dias. Tem 21 dias para você ler todinho o livro, amém? Amém, irmão? Se você conseguir ler o livro todinho, todo dia, vai ser mais bênção ainda. Pensa só na bênção que vai ser. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é o poder de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva. Senhor, faz comigo conforme a tua palavra. Amém. Pode assentar. Então nós estamos diante de um livro importantíssimo. O livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja. É um livro de revelação. O véu é retirado e nos é dado o discernimento de determinadas coisas. E essa revelação, ela é feita por meio de sinais. Temos candeeiros, selos, trombetas, taças. Usa também números. A gente vai perceber também que o número 7, ele aparece 54 vezes dentro do livro. Lemos nos capítulos 1, verso 12, 13, 20 e 5, 3, que tanto a igreja como a história estão sob total e controle de Jesus Cristo. Então a história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da sua igreja. Então o propósito ao estudarmos o livro do Apocalipse não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivesse com um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Ao contrário, esse livro nos foi dado como propósito moral e espiritual. Veja que ele foi para nos consolar, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo, e a vitória retumbante de Cristo Jesus no final.
Então veja que o estudo do Apocalipse, ele deve nos incentivar à santidade, encorajar no sofrimento, adorar aquele que está no trono, conforme está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Então aquele que se aproxima desse livro como uma obsessão escatológica, às vezes ele perde a sua mensagem, porque nós vamos ver que o livro é prático, ele é revelado, ele revela a certeza de que Jesus tem a total controle da sua igreja. Ele revela que Jesus tem o total controle da história. Ele também mostra a perseguição do mundo e do diabo, que não pode destruir a igreja, como Jesus já tinha predito. Eu edificarei a minha igreja sobre a pedra que revelaste que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui também vai nos mostrar que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. E como a gente estudar o livro do Apocalipse? Qual é o propósito deste livro? Seu propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Você vai ver que o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. E a eles é dito o seguinte, olha aí, capítulo 7, verso 17, capítulo 21, verso 4, diz que Deus vê suas lágrimas. Capítulo 8, verso 3 ao 4 diz, suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Capítulo 14, verso 3 vai nos mostrar que sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Capítulo 15, verso 2 vai dizer que sua vitória é assegurada. Capítulo 6, verso 9, capítulo 8, verso 3 diz que seu sangue será vingado. Capítulo 5, verso 7 ao 8 diz que seu Cristo governa o mundo em seu favor. Capítulo 22, verso 17 diz, seu Cristo voltará em breve. Quem está esperando a volta de Jesus? Qual que é o tema do livro? O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. Capítulo 17, verso 14. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Aqui ainda vai mostrar que Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Capítulo 1, versos 8, capítulo 5, verso 9 e vários outros capítulos vai dizer isso. Vai dizer que Jesus triunfará sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios. Ainda vai mostrar dentro desse livro que a igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. Outra coisa que a gente vai ver aqui também, que os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às nações e às orações dos santos. Então veja bem, para quem que foi escrito esse livro? No primeiro momento esse livro ele foi escrito, endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. A gente sabe que houve uma grande perseguição naqueles primeiros séculos contra a igreja. Nós tivemos lá no período de 64, Nero perseguindo a igreja depois de Cristo. 95 depois de Cristo, Domiciano. Trajano, 112 depois de Cristo. Marcos Aurélio em 117 depois de Cristo. Sétimo Severo, que é no fim do século II. Também teve Décio em 250 depois de Cristo. E Diocleciano em 303 depois de Cristo. Então este livro ele foi destinado não apenas aos primeiros leitores, mas a todos os crentes durante todas estas dispensações, que vai da primeira até
a segunda vinda de Cristo. Quem está esperando Jesus, diga amém. Quando que foi escrito esse livro? Como está dentro dele, esse livro foi escrito por João, quase no final do governo de Domiciano, quando foi banido para a ilha de Pátimos. Como que a gente pode interpretar o livro do Apocalipse? Há 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. A interpretação preterista, né, que diz que tudo que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. O livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos na época. O livro cumpriu seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. Essa corrente falha em ver o livro como um livro profético, pertinente para toda a história da igreja. E aí vem a outra escola, que é a interpretação futurista. Tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação para a história na igreja. Vem a terceira interpretação histórica. O livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o advento até o segundo momento em que Jesus voltará. Também o livro mostra símbolos, imagens, números, dividindo também em 7 seções paralelas progressivas, 7 selos, 7 candeeiros, 7 trombetas, 7 taças. Então, essa é as colocações das interpretações. Existe também outra questão, que é como entender a divisão do livro de Apocalipse. Também nós temos 3 tipos de divisão. Existe a corrente pós-milenista, que crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja, ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa corrente ela foi muito forte aí no século 8 e também 9, né? Quando houve as missões, estavam em franca expansão, homens como Jonathan Edwards, Charles Rudy, Lohan Buterner, em inglês é muito difícil para mim, esses foram os defensores desta corrente, né, pós-milenista. Existe a corrente pré-milenista. Os pré-milenistas históricos ou moderados distinguem dos amilenistas em poucos aspectos, reino e ressurreição. E vem a terceira corrente, a corrente amilenista ou espiritual. O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressiva. E outra informação para nós já entrarmos daqui a pouquinho, eu estou fazendo só uma introdução, só para você entender ao começo do livro. Nós temos então aí algumas seções, né, que são 7 seções que estão divididas em 2 grandes períodos aí. Primeira seção, os 7 candeeiros. Qual é a lição dessa seção? É que Cristo tem o controle da igreja em sua mão. Encontramos aqui Jesus, uma descrição do Cristo que morre e ressuscita e vai voltar. A morte e ressurreição de Cristo é o começo da era cristã e o juízo final é o término da era cristã. Segunda seção, os 7 selos. Qual é a mensagem dessa seção? É que ele tem o controle da história em suas mãos. Capítulo 5, verso 5. Contemplamos sua morte, mas essa seção encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo. Notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda, lá no capítulo 6, verso 16. Agora também nós vamos ver a felicidade dos salvos, no capítulo 7, verso 16. Então, essa segunda sessão é uma reiteração da primeira sessão. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final, e nos mostra a diferença entre os remidos e os perdidos. Terceira sessão, as 7 trombetas. Nessa visão vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Quarta sessão,
a tríade do mal. Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Cristo, no capítulo 12, verso 5. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja, no capítulo 12, verso 13. Ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final, capítulo 14, verso 8. Em 14 até o 20, há uma cena clara do juízo final também. Na quinta sessão, as 7 taças, descreve 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. Uma vez mais a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo, mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo. Aqui a destruição é completa. Na sessão de número 6, sexta sessão, a derrota do agente do dragão. Há um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, lá no capítulo 18, verso 2. A besta e o falso profeta. Os seguidores da besta em contrapartida. A igreja é apresentada como a esposa de Cristo, lá no capítulo 19, verso 20. E aí, vemos a última sessão, a 7ª sessão. Essa sessão mostra o reino de Cristo com as almas dos santos no céu. E então finaliza essa primeira introdução sobre o Apocalipse. Amém? Só para você sintonizar um pouquinho. Agora vamos à palavra que nós vamos trazer nesta noite para a igreja, que está sobre a igreja de Éfeso. Então, nós vamos à revelação de Jesus Cristo dentro da igreja de Éfeso. Então, veja bem, nós lemos a partir do capítulo 2, começando ele, sobre a igreja, a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Essa também é uma carta para nós. Como eu disse, ele escreveu tanto para eles, como também para nós. Então, eu vou ser o portador dessa carta aqui, mas a mensagem ela é de Cristo. Nós vamos ver que Éfeso era a maior, a mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era o centro do culto de Diana, cujo seu templo jônico, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós vamos ver também na introdução dessa carta, que era uma cidade mística, cheia de superstições, também um dos centros do culto ao imperador. E a gente vai ver que não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também a perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiel a Deus. Aqui também a gente vai ver que prevalecia na cidade a imoralidade. A gente vai ver que também naquela cidade, como hoje, o diabo usou 2 táticas prediletas dele. Uma é perseguição ou sedução. Perseguição ou sedução. Ou ele te persegue ou ele te seduz. Eita glória. Quem ele persegue? Quem está firme para viver a verdade. Quem ele seduz? Quem está cedendo. Quem está dando uma olhadinha no que não pode, assistindo o que não pode, andando por onde não pode, assentando com pessoas que não pode. Ele está te seduzindo. Ele está te seduzindo. Quem ouviu, diga amém. Quem tem ouvidos, ouça. Diz a igreja. Então veja, que outra coisa também ele usa, além da perseguição e sedução: oposição ou ecumenismo. Ou ele se opõe, ou ele se junta. Quantas vezes nós temos visto isso? Vamos aqui cantar aqui agora, todo mundo junto. Canta um dali, o outro de lá, canta o cristão, tudo no meio. Vamos juntar todo mundo. Os do diabo, de Jesus, tudo junto. E todo mundo serve a Deus aqui. Já viu esse negócio?
Pois é. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. E em sua terceira viagem, ele passou lá 3 anos. E a Bíblia diz que houve naquela época que Paulo passou por ali, um grande avivamento ali naquela igreja. E olha o que é um grande avivamento, porque tem gente que pensa que avivamento é só pulo e grito. Não, irmão, pulo e grito é só como diz, o ápice do negócio. Porque avivamento que aconteceu com Paulo lá foi o seguinte: as pessoas, ao ouvir o evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras e os seus pecados. Em segundo lugar, as pessoas que se convertiam rompia totalmente com o ocultismo, queimava seus livros mágicos. Terceira coisa de avivamento que aconteceu: o evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Isso é um avivamento. Então veja, durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. A Bíblia vai mostrar também que Timóteo é enviado para ser o pastor dessa igreja. Depois, mais tarde, o apóstolo João, ele pastoreia esta igreja. Agora, depois de 40 anos que a igreja foi fundada, na segunda geração de crentes já, Jesus envia essa carta para a igreja, mostrando que ela permanecia fiel na doutrina, mas havia se esfriado em seu amor. Pastor, que negócio é esse de esfriar o amor? Ela fazia tudo certinho, é como se fosse num casamento. A esposa faz todo o trabalho de casa, e em meio a esses trabalhos, ela faz com todo prazer, com todo o amor do seu coração para o seu esposo. E vamos supor, ela prepara ali, vamos pôr uma ideia aqui, prepara ali o seu café para o seu esposo sair para o trabalho. Quando ele sai, ela lhe dá um beijo, um abraço e deseja a ele um bom dia. Vai aprendendo, viu, irmãs? E aí o esposo vai para o trabalho, a esposa cuida da casa, organiza tudo, entendeu? Se ele vem para almoçar em casa, ela está lá com o almoço preparado, mas quando ele chega, ela abraça, ela beija, entendeu? Aí depois, do mesmo jeito, quando volta de tarde novamente, lá vem o seu amado novamente, ela já arrumou tudo, já preparou tudo, está toda cheirosa, não está cheirando alho, está aquele negócio lindo, bonito. Ô glória, vai dando glória aí, irmãos, vai que esse negócio pega na igreja. E aí acontece que ela recebe ele com toda alegria, com todo prazer, mas passa-se o tempo, e o amor esfria. Ela continua fazendo o cafezinho da manhã, mas o beijinho, o abraço e o carinho não tem mais. Tudo ela faz direitinho, mas não tem mais nada de demonstração, de alegria, de prazer por estar servindo a sua família. E aí, irmão, acabou o prazer lá? Acabou a alegria de servir a família? Acabou? Como é que está lá? Eita glória! E da mesma forma os irmãos, viu, irmão? Você está pensando que eu vou falar só das irmãs? Né? Como é que era o primeiro amor, irmã? Flores, chocolate, presentes. Casou, irmão, tem que dobrar, irmão. Você não tem que dar flor, tem que dar um jardim para ela. Eita glória! A espada corta para os dois lados, viu, irmão? Então vamos lá. Então qual é a mensagem do noivo para a sua noiva? O noivo se apresenta a ela, a sua noiva, para lhe dar segurança. Jesus se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. A gente vai ver que a presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Nós precisamos crer que Jesus está aqui, irmão.
Em nossa teologia, nós perdemos esse impacto dessa verdade, da presença real de Cristo entre nós. Nós temos a ideia de Cristo lá no céu, no trono, reinando, à destra de Pai, mas não temos a visão clara de que Ele está aqui nesta noite, no meio da igreja. Então nós perdemos esse impacto da presença de Cristo em nossos louvores, em nossas reuniões, em nossos encontros. Nós cremos na sua transcendência, mas não cremos na sua imanência, na presença dele. Então o noivo está presente. O noivo não só está presente aqui, mas ele também está segurando a sua igreja em sua onipotente mão. O verbo que aparece aqui é kraten, que é diferente de tinha, é de conservar, é diferente, significa segurar com firmeza, ter total domínio dessa igreja nas suas mãos. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que ninguém pode arrancar a igreja do Senhor das suas mãos. E a gente vai ler que nem a morte, nem a vida, nem um anjo, nada, nem um principado, nem uma potestade, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus pela sua igreja. Em segundo lugar, a gente vai ver aqui que o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Verso de número 2, 3 e 6. Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de ser imitada. Primeiro, era uma igreja fiel na doutrina. A gente vai ver que mesmo cercado por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permanece firme na palavra. Com todas as ondas, novidades que surgiam, ela permanece firme. Então Jesus está já alertando sobre o perigo do lobo vestido com pele de ovelha, desde Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus está falando, vai vir, o lobo vai vir. Não só Jesus, mas Paulo também, em Atos 20, 29 até o 30, Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja sobre os lobos que penetraria no meio do rebanho e sobre aqueles que levantaria entre eles, falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. E agora os lobos chegaram. João, o apóstolo, nos advertiu a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas, irmão. 1 João 4, verso 1. Então a igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que se autodenominava apóstolo, ensinava a igreja heresias perniciosas. Capítulo 2, verso 2. Então a igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Ela tornou-se intolerante com heresia. Ela tornou-se intolerante com o pecado. Tinha aqui uma turma chamada os Nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigência, liberal, sem proibição. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Já viu algumas igrejas aí, por aí, desse jeito? Não, irmão, você pode vir para cá participar da igreja, mas você pode ir nas festas, pode beber, pode ficar tranquilo. Pode tudo, irmão, só não pode entrar no céu. Pode, não é problema, ele não está mentindo não, pode mesmo. Só não pode entrar no céu, eles esquecem de falar isso. Quem entendeu, diga amém. Você pode ser um crente pervertido? Pode. Você pode ser um crente que vai na igreja e vai em qualquer outro lugar? Pode. Só não pode entrar no céu. Ser crente, você pode ser a hora que você quiser. Mas entrar no céu é diferente. É diferente. Então veja que este povo estava assim. Eles queriam participar da igreja, queriam participar do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas.
Essa mensagem se aplica muito à igreja brasileira, irmão. A igreja evangélica brasileira, ela precisa desta mensagem. As pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. As pessoas da igreja de hoje, elas não querem doutrina. Elas querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra de Deus, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. Então nós estamos vivendo a época da paganização da igreja. Cada crente tem, cada culto, ele tem um tom doutrinário. A igreja não tem mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, mas o gosto da freguesia. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja prega o que dá ibope. A igreja está pregando o evangelho do descarrego, da quebra de maldição, mesmo para os salvos. O evangelho da prosperidade material, e não da santificação, da libertação, e não do arrependimento. Existe misticismo, pragmatismo, numerolatria, pregadores estrela, igrejas, empresas e falsos profetas para todo lado. Então a igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes hoje, irmão, não estão sendo como os crentes bereanos, e nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina, à palavra de Deus. Há uma preguiça mental doentia. Os crentes engolem tudo aquilo que lhe é oferecido em nome de Deus, porque não estuda a palavra. Por isso que sai engolindo tudo que escuta, que assiste. Até para você ouvir uma mensagem hoje no YouTube, você tem que ter base bíblica para saber o que você está ouvindo. Porque tem muita gente vestindo pele de ovelha, muito lobo. A palavra de Deus vai nos falar e nos mostrar, como Paulo disse para a igreja de Coríntios, crentes que já deveriam ser mestres, e ainda estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina, corre atrás das últimas novidades, são havidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixa de lado a palavra do Deus vivo. Nós estamos tendo um crescimento numérico, cheio de preocupações. Estamos vendo aí, às vezes, a explosão numérica da igreja evangélica no Brasil. Mas que igreja e que evangelho? O que está crescendo, irmão, não é o evangelho genuíno, mas é um misticismo híbrido. O que estamos vendo, irmão, é florescer um cristianismo híbrido, sincretismo, heterodoxo, um outro evangelho. Essa igreja era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela agia. Havia labor, trabalho intenso. Era uma colmeia industriosa. Os crentes eram enganjados e não meramente espectadores. A congregação se envolvia. Não era apenas um auditório. A igreja não vivia apenas intramuros. Não se deleitava apenas em si mesma. Não era narcisista. Por meio dela o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Então Jesus, será que pode dizer a mesma coisa de nós aqui hoje? Você tem sido um ramo frutífero da videira verdadeira? Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? Ela era uma igreja também, verso 2 e 3, uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular, não. Era escondido. A perseguição lá era terrível. Lá ficavam os maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos, até mortos, por não se dobrar diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande deusa Diana dos Éfesos.
Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estavam prontos a enfrentar toda a prova por causa do nome de Jesus. Eles não esmoreciam, permaneciam fiel quando eram perseguidos, provados e seduzidos. Hoje tem muitos crentes que quer a coroa, mas não quer a cruz. Tem muito crente que quer a riqueza sem o trabalho. Tem muita gente que quer a salvação sem a conversão. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Então a igreja atual, irmão, está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. A igreja de hoje, irmão, prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu. Perdemos a capacidade de denunciar o pecado. Os esquemas de corrupção já estão infiltrados dentro das igrejas. Já estamos tendo aí igrejas empresa. A igreja está se transformando em negócio familiar. Já viu isso? Tem igreja que é uma família que manda? Só porque é muita gente da igreja? Tem muito isso aí, viu? Eu até conversei com uma pessoa essa semana. A pessoa falou, ixi, lá é difícil demais, porque lá é duas famílias. É o que as duas famílias querem. Ninguém mais pode fazer nada. Difícil. Então, a gente vê pastores com ares de super espirituais, já não aceitam ser questionados, estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros e até da verdade. Eles se consideram os ungidos, diz ouvir a voz direta de Deus, nem precisa mais das escrituras. E o mais triste é que o povo segue cegamente essas pessoas. Então, Jesus vai repreender essa igreja e vai falar que essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. E quando é que a gente abandona o primeiro amor? Quando a gente substitui o amor a Jesus pelo trabalho. Eu acho muito difícil um cristão deixar de congregar totalmente, porque tem que trabalhar o tempo todo e ele não pode ir na igreja. Não tem tempo para ir num culto a Deus. Isso não é certo. Você tem que ter ao menos um dia para você ir. Quando é que nós esfriamos o amor por Jesus? Lá em Hebreus fala que quando a gente deixa de congregar. Tem culto aqui que dia, irmão? Quarta, sexta e domingo. O que vocês estão fazendo nesse dia? Onde é que vocês estão? Ah, pastor, cheguei cansado do trabalho. Pois é, Jesus aguentou uma cruz por você. Reclamou não? Porque vir no culto, irmão, não é para alegrar o pastor, não é para fazer gracinha pro pastor achar bonitinho, gostar de você, não. Você vem por causa de Jesus. Você vem porque você ama Jesus e você prova o seu amor a Jesus, dizendo, eu estou cansado, mas eu vou lá na igreja te adorar. Quando é que o amor se esfria? Quando você abandona o noivo. Você prefere assistir uma série ou qualquer outra coisa do que estar com ele. Mas o noivo oferece uma chance à sua igreja, um novo recomeço. Ele diz, lembra-te, pois, de onde? De onde caíste. Não é onde caíste, não. Tem gente que fica tentando lembrar, onde foi que eu caí? Onde foi? Não, é de onde você caiu. Porque ser crente é estar
em um lugar. E esse lugar é a presença de Deus. É permanecer lá. É viver lá. Você está aqui na igreja, você está na presença de Deus, irmão. Você está lá no seu trabalho, lembra que você está na presença de Deus. Deixa de ser agente secreto de Jesus. Ninguém sabe lá no seu trabalho que você é crente. Quando você está lá no shopping, quando você está lá nas quatro paredes, quando você está sozinho com seu celular na mão, ninguém está vendo. Tem 2 olhos de fogo. Ele está vendo qual é o site que você está entrando, irmão. Pastor, não estou fazendo nada, eu só estou vendo. É por aí que o diabo entra. O diabo não quer uma porta, ele quer só uma janelinha. Abre só um pouquinho que ele entra. Isso vai alimentando, 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 alimentando. Daqui a pouco a carne está mais forte do que o espírito. Porque há uma guerra entre o espírito e a carne. Então, ele está dizendo, lembra-te, pois, onde caíste. E ele vai dizer, arrepende-te. E ele diz, volta a praticar as primeiras obras. E ele faz uma advertência, diz, se você não vem, eu vou te remover do seu lugar. E a gente sabe a história desta igreja, que ela foi destruída. Foi destruída. Hoje só existe ruínas de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Então, irmão, para a gente concluir, no meio da igreja há sempre um remanescente fiel. E a Bíblia vai dizer que esses são os vencedores, porque há o que vencer. Esses, eles rejeitam as comidas sacrificadas aos ídolos e oferecidas pelos nicolaítas, mas ele se alimenta da árvore da vida. A árvore da vida aqui, ela fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e o Deus de amor. O céu só é céu, irmão, porque lá é a casa do Pai. E Ele é o amor. Lá nós vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Jesus está hoje no nosso meio, andando entre nós. O que Ele está vendo? Que elogios Ele pode fazer da sua igreja? Que exortação Ele tem para nós aqui? Quem aqui talvez já perdeu o encanto pelo primeiro amor? Quem aqui precisa se lembrar de arrepender-se e voltar ao Senhor? Que mudanças precisa fazer? Então a palavra continua. Ouça o que o Espírito diz à igreja.